O resultado não é dos piores, mas jogando bem não tá, né? Roda a vinheta e bora falar de Galo. Tudo bem, pessoal? Um abraço para você que me acompanha em mais um vídeo aqui no canal do Frossar. Hoje é quarta-feira, dia 30 de abril de 2025. Tá no ar mais uma edição do Cabeça Fria, nossa análise dos jogos do Galo, hoje para analisar o empate, mais um empate, como tem empatado o Atlético nessa temporada, 2-2 com o Maringá, lá no Paraná, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil de 2025, né? Antes da análise do jogo, aqueles pedidos de sempre, deixa o like nesse conteúdo, se inscreva no canal se não for inscrito, é muito importante pra gente, se inscreva também no canal de cortes, o link tá na descrição e tem muito vídeo legal por lá. Considere se tornar sócio do canal clicando em Seja Membro e clique no botão Hypar caso apareça aí embaixo pra você, porque ajuda muito o nosso trabalho, beleza? Esse conteúdo, como todos os outros, é um oferecimento de açaí, porque a bola está rolando e se tem uma coisa que o brasileiro gosta mais do que torcer pelo seu time, é economizar nas suas compras. No Açaí Atacado e Varejo, você encontra os melhores produtos com qualidade, preço baixo e variedade para torcer junto com a sua família e com seus amigos. No Açaí, torcer e economizar sempre dá jogo. Pensou futebol, pensou Açaí, o atacadista oficial do nosso futebol. Vamos lá, gente, vamos falar do jogo. Antes, só destacar aqui, né, que a coisa mais legal da terça-feira não foi Maringá e Atlético, né, foi a inauguração do Galo Inox Aperam, aquele presentaço que a gente ganhou lá na esplanada da Arena MRV, um monumento muito legal, 8 metros de altura, 13 toneladas, e teve muito torcedor indo lá, né, até a arena, ver pela primeira vez o Galo Inox Aperam, tá lá imponente, bonitão, vai agora lutar contra todas as condições climáticas, né? Pode chover, pode fazer sol, pode fazer tempestade, que o Galo Inox Aperam vai continuar lá firme e forte. Foi muito legal, muitas famílias indo lá ver pela primeira vez. Eu estive lá também, uma ação muito massa, um grande presente que a gente ganhou, né? Um ponto turístico agora de BH, aquele Galo Inox lá na esplanada da Arena MRV. Então foi muito legal ter comparecido e, claro, a gente agradece aqui a Aperam que deu esse presentaço pra gente e pra nossa cidade. E ficou realmente muito bonito e que seja um motivo de orgulho aí da nossa casa, né? Falta o time acompanhar, né? E a gente vai entrar agora no lado do futebol para falar desse jogo de ontem. O Atlético empatou por 2-2 com o Maringá. A escalação inicial, ela já tem algumas coisinhas aqui para a gente comentar, né? O time foi a campo com Everson no gol, Natanael na direita, uma zaga com Igor Rabelo e Vitor Hugo, uma zaga totalmente reserva, e Alonso. Quando você bate o olho na escalação, você imagina, o Alonso vai ser lateral esquerdo, né? Porque aí tinha Rubens, Vera, Scarpa, Coelho, Rony e Hulk. Só que não, o Rubens foi lateral esquerdo e o Alonso foi uma espécie de volante com bola e zagueiro, um terceiro zagueiro ali sem bola. O que eu acho que passou pela cabeça do Cuca, né? Bom, a minha zaga já é reserva, eu já vou jogar com o Rabelo, que é um cara que fez ontem o primeiro jogo como titular na temporada, o terceiro jogo dele no ano. Tem realmente uma temporada com poucos minutos e pouquíssimo ritmo, né? Tanto que fez um primeiro tempo ruim, totalmente fora de ritmo. O lance dele no gol do Maringá é inadmissível, nós vamos chegar lá. Mas eu acho que o Cuca pensou, cara, vou fazer o Alonso fazendo esse volante zagueiro ali, para eu ter 3 zagueiros, mais os laterais, marcar com uma linha de 5 ali, já que a minha zaga tá longe de ser a zaga titular, né? Sem Lianco na dele e sem o Lianco mesmo, né, que tá fora por lesão, e sem o Alonso na dele ali na zaga. Então, acho que a ideia do Cuca foi mais ou menos essa. Eu sei do cenário que é jogar contra o Maringá lá na casa deles, né, no Willie Davids, lá no estádio do Maringá. Sei que o Maringá tem o mesmo treinador há muito tempo, sei que eles jogam diferente, com marcação individual, que eles ganharam do Atlético Paranaense e do Curitiba no Campeonato Paranaense, que ganharam do Flamengo o jogo da ida lá na Copa do Brasil de 2023, nesse mesmo estádio, depois tomaram a tamancada no Maracanã, mas ganharam o jogo da ida por 2-0, inclusive, e era um Flamengo titular, eu peguei a escalação do jogo para ver. Então, realmente é um time que complica, né, as partidas que fazem seus domínios, é um time difícil de jogar lá. Tudo isso, a gente viu que o Atlético saiu ontem de campo, por entrevistas aí do Hulk, do Cuca, com uma certa sensação de satisfação ali pelo que entregou. Não, a gente lutou e tal, leva um empate. O resultado, de fato, não é dos piores, né?
Acho que ontem, antes do jogo, se alguém me oferecesse esse empate, talvez eu até assinaria, assim, né, pra ter essa tranquilidade de voltar precisando apenas de uma vitória simples no jogo da volta no dia 21. O que incomoda, cara, é desempenho. E quando a gente fala em desempenho, não é desempenho especificamente nesse jogo, né? É desempenho na sequência. O Atlético vem de 2 vitórias em 11 jogos, e cá entre nós, até escrevi isso na minha coluna em O Tempo hoje, é uma sequência que não é a sequência mais difícil que o Atlético vai encarar na temporada. O Atlético tropeçou contra o Vitória, tropeçou contra o Caracas, tropeçou contra o Mirassol, tropeçou contra o Cienciano e agora contra o Maringá, né? É uma sequência com adversários em tese acessíveis. Ah, Frossar, mas não tem bobo no futebol. Ah, Frossar, mas o Mirassol ganhou do Grêmio. Beleza, mas a sequência de jogos contra adversários que em tese o Atlético era favorito e não consegue vencer, não consegue impor seu futebol, é o que incomoda, né? Se o Atlético tivesse vindo de partidas boas, pontuando dentro de uma normalidade, jogando bem, sendo melhor que os adversários inferiores, e fosse lá contra o Maringá, fizesse esse jogo de trocação e trouxesse o empate, a gente não estaria tão incomodado. Mas a sequência de desempenho ruim e de resultados muito ruins é o que faz com que a gente fique incomodado sim com esse resultado, apesar de, pensando no cenário dos 180 minutos, não ter sido um resultado dos piores, né? O 2-2 não é um resultado terrível, o Atlético vai jogar para uma vitória simples, provavelmente contra um time já mais encorpado, com atletas, né, que vão voltar de lesão. Inclusive a gente fez um vídeo aí nessa última semana sobre os lesionados, né, um panorama completo do DM do Galo, quando que volta cada jogador, ou a previsão de retorno de cada um deles. Então contra o Maringá sim, a gente já deve ter um time um pouco mais encorpado, ainda sem os reforços que a gente claramente precisa, mas um pouco mais encorpado. Mas a sequência de jogos ruins e resultados terríveis faz com que eu não consiga olhar, né, com satisfação para um empate contra um adversário de Série C, com todo o respeito do mundo ao Maringá, que de fato tem os seus méritos, né? Faz ali aquela marcação homem a homem maluca, cara. Você vê o jogo, é impressionante, cada um no seu, e os caras não tem sobra, não estão nem aí. É homem a homem o campo inteiro, e deixa o zagueiro no mano a mano com o atacante, não tá nem aí. Acho que até por isso a gente teve ontem como melhor em campo, na minha opinião, o Coelho, né? Para mim o Coelho foi o melhor em campo do Atlético com alguma folga, porque era mano a mano, e ele ontem ganhou os duelos individuais, vários deles, conseguiu fazer jogada individual, conseguiu passar, conseguiu driblar, fez o gol que foi anulado, a gente vai chegar lá na hora que a gente for comentar a arbitragem aqui, deu assistência pro gol do Hulk. Então o jogador que é de beirada, esse jogador de 1 contra 1, quando ele tem um esquema de marcação individual, quando ele tá num dia bom, é um esquema que favorece o cara, porque você não vai ter uma sobra, você não vai ter uma dobra de marcação, você passou do seu, você vai clarear o campo para jogar, e foi o que aconteceu. E acho que o Atlético não perdeu o jogo muito em função do bom jogo do Coelho, assim, porque no geral, né, esse esquema aí com o Alonso de volante, o Cuca fala na coletiva, inclusive, não dava tempo sempre dele ser esse terceiro zagueiro, né, porque o Maringá tem um contra-ataque rápido, então quando o Atlético perdia a bola, e no primeiro tempo perdeu muitas, o Maringá rapidamente chegava ao ataque com alguma facilidade, né. E a zaga do Atlético tinha que se virar, às vezes com o Alonso lá, quando dava tempo dele formar de novo esse esquema com 3 zagueiros, às vezes sem o Alonso lá, e aí foi um Deus nos acuda, tanto que o gol do Maringá saiu assim, né, o primeiro gol no caso, o gol da falha do Rabelo ali, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Início do jogo ali, né, com chegadas lá e cá, o Atlético claramente sentindo dificuldade com esse esquema de marcação. O problema é esse, né, cara, quando você tem um time que não tem jogadores à disposição para o treinador encaixar um sistema defensivo, meu sistema é esse, meus zagueiros são esses, meu primeiro volante é esse aqui, meu time joga assim, você fica com essa coisa de querer achar soluções diferentes a cada jogo, né? Fazia o Roman naquele jogo, depois o Rômulo, aí agora o Rabelo titular, com o Alonso sendo volante e zagueiro, lembrando inclusive algo que o Milito fez ano passado em alguns momentos com Batalha. Eu lembro que o Atlético em 2024, em vários jogos não tinha volante, né? A situação estava drástica no primeiro semestre, antes da chegada do Vera, né? E alguns no departamento médico, enfim, o Otávio estava lesionado, e o Batalha era volante e zagueiro ao mesmo tempo, e não funcionava. Ou descobria ali na frente ou descobria atrás, e o Atlético teve jogos terríveis assim, sofreu muito. Lembro do jogo contra o Vitória lá em Salvador, que o Atlético sofreu demais, tomou 4 gols, que era isso, falta de volante claramente, falta de lateral também, o Galo não tinha lateral esquerdo naquela ocasião, né? O Arana estava na seleção, o Rubens machucado, enfim. Então quando você não tem um time ou alternativas que te favoreçam a montar um sistema defensivo, meu time joga assim defensivamente, você fica tentando achar soluções de jogo a jogo e sem tempo para treinar, e aí, cara, você vai ter problemas. Você vai ter problema pro jogador que tá jogando sem ritmo de jogo e vai falhar, como foi o caso do Rabelo, como foi o caso do Roman, naquela jogada que nós tomamos o gol, né,
no jogo passado. Então você vai ter esse tipo de problema, porque você não tem uma solidez nem de sistema, nem de configuração de escalação, você vai alternando ali, né? Os caras tiveram uma finalização, a primeira do jogo com perigo foi deles, com o Maranhão lá logo aos 5 minutos. Aos 7, o Fausto Vera tem uma boa finalização de fora da área, a bola passa perto do gol do adversário. Depois tem uma cobrança de falta do Hulk, que leva algum razoável perigo, não foi aquela da bola na trave, essa foi mais pra frente, mas a bola passa perto, mas não leva tanto perigo assim. E aos 16 sai o gol dos caras, né? O Maringá sai na frente aos 16 minutos do primeiro tempo, iniciando o sofrimento da noite ali, numa jogada, cara, que, assim, o Rubens tenta sair jogando no corredor esquerdo uma bola pro Coelho. O marcador do Coelho, que estava com ele individual, consegue antecipar, roubar a bola e entregar pro companheiro dele. Camarada, não dá pra dizer que aquilo foi um cruzamento, ele meio que chuta a bola na direção da área e a bola cai no pé do jogador do Maringá, do Maranhão, que marcado pelo Rabelo, cara, impressionante, assim, a facilidade que ele teve pra girar em cima do Rabelo e fazer o gol. Eu não entendi até agora, confesso, eu vi o lance umas 10 vezes, não entendi até agora o que o Rabelo tentou fazer naquele lance, um lance meio de pelada, assim, ele deixa o corpo tentando cercar o cara, mas o cara já tá na cara do goleiro, é meio óbvio que o zagueiro, nesse caso, tem que tentar antecipar, né, o jogador adversário, e pelo menos, se o cara já conseguiu dominar a bola, que já é uma falha do zagueiro nesse tipo de lance, pelo menos não deixar ele girar e bater, né? O Rabelo meio que se joga no chão, tenta um carrinho, um bloqueio no chão, sei lá o que ele tentou, cara, sinceramente. Vi várias vezes o lance ali, não consigo entender. E ele se joga no chão, o cara consegue ficar em pé, gira e tem toda a tranquilidade do mundo para finalizar no canto. Um lance sem chance nenhuma pro Everson, o Maringá fazia 1-0. Quando eu falo que os problemas do Atlético se relacionam, e essa falha do Rabelo e esse gol que a gente tomou tem a ver com isso, é muito por causa disso, sim. O problema de elenco tem a ver com o problema das lesões, porque quando você tem um elenco curto, você tem que gastar demais seus titulares e aí você machuca mais. O problema das lesões tem a ver com o time que você manda a campo, você não tem o lateral esquerdo titular, você tem que fazer o Rubens na esquerda, se o Rubens tá na esquerda, você tem que fazer alguém no meio, porque você não tem volante também, aí você fez o Alonso de volante, você falta uma alternativa melhor na zaga, você jogou com uma zaga totalmente reserva, considerando só os dois, né, o Vitor Hugo e o Rabelo, o Alonso também era meio zagueiro sem bola, mas enfim, considerando os dois, eram reservas, e aí o seu zagueiro reserva, que não joga nunca, falha no lance do gol, é tudo relacionado. Quer ver outra coisa que é relacionado com a falta de elenco e com lesões, etc? O Atlético implora, mas implora por um volante construtor. É um negócio assim, das coisas mais evidentes no jogo do Galo, é a necessidade que esse time tem de um meio-campista que saiba iniciar a construção das jogadas com alguma lucidez. Ontem o Vera era segundo volante, porque o primeiro era o Alonso, né, pelo menos na estrutura inicial do jogo, tanto que o Vera pisa na área, tem aquele lance que aconteceu aos 23, eu vou até mencionado uma vez, né, aos 23, uma jogada bonita, começa com Scarpa lá atrás, vou falar sobre isso agora, o Coelho dá um passe por elevação pro Vera, o Vera fica cara a cara e finaliza cruzado, mas meio que em cima do goleiro, o goleiro dos caras faz a defesa. Mas perceberam que eu falei que o Scarpa iniciou a construção? O Scarpa tá vindo lá no pé dos zagueiros para iniciar a construção como um volante. Lembra aquilo que, por exemplo, o Alan fazia no Galo de 21, que é iniciar a construção e o meia tá lá perto da área para tabelar com o atacante, para tentar pifar alguém, para tentar gerar uma situação de perigo. O volante é um meia também, não à toa ele é um jogador desse setor. Volante hoje em dia não só destrói, não é um cara para estar ali e, né, fazer a marcação na entrada da área. O cara tem que iniciar a construção. O Atlético não tem esse jogador. Não tem. O Atlético tem razoáveis camisas 8, vamos dizer assim. O menino que tá machucado talvez seja o melhor deles. O Rubens é um cara dinâmico, te entrega bastante, sabe recompor bem, é um bom marcador. O Vera é um volante ali nota 6, mas não gostei dele ontem como segundo homem de meio, quando o Alonso era primeiro. Mas não tem. Então, quando o Atlético sai perdendo o jogo, né? Mais uma vez sai perdendo. Tem sido uma sina do Galo também em 2025. E não consegue criar nada. Ontem foi desesperador, cara. Em vários momentos do jogo a gente olhava pro campo e falava, cara, esse time do Atlético não tem nada. Impressionante. Não tem uma triangulação, não tem uma jogada de pé em pé, não tem uma organização para construir a jogada ofensiva. E aí, cara, o cara que é o mais técnico do time, nesse meio campo, né? Que é o Scarpa, ele fala, cara, ou ele fala, ou a ordem vem do banco, é impossível a gente saber, ele vai buscar a bola lá no pé do zagueiro, para iniciar uma construção, para tentar quebrar uma linha com um passe um pouco mais vertical, e ali o Atlético melhorou um pouquinho no jogo por causa disso. Aliás, aproveitando a deixa para falar um pouquinho sobre o Scarpa, me parece óbvio que o Scarpa, ele tem o potencial dele subexplorado, vamos dizer assim, pelo que ele tem nos arredores ali dele no meio campo do Atlético, né? Ele
se tivesse um meio-campo um pouco mais estruturado, um bom primeiro volante, que saiba começar bem essa construção das jogadas, entregar uma bola qualificada no pé dele para ele trabalhar, né, um bom segundo homem, enfim, um meio-campo mais estruturado e de qualidade mesmo ao redor do Scarpa, ele ia entregar mais. Só que o Scarpa tá lá na dele, lá por dentro, ou caindo um pouco pelo lado, como ele sempre gosta de fazer. Ele vê que o time simplesmente não consegue fazer a bola chegar com qualidade ao setor ofensivo. O cara vai lá no pé do zagueiro iniciar a construção. E se ele tá no pé do zagueiro, ele não tá lá pisando na área, dando opção, sendo uma alternativa para finalizar, para pifar atacante. Não dá pro cara ser as duas coisas. Então, eu já critiquei o Scarpa em alguns momentos, acho que ele pode entregar mais, beleza, mas ele é prejudicado pelo ambiente, pelo contexto do time, isso me parece muito claro, tanto que quando ele dá espacinho para trás e inicia a construção, o Atlético consegue chegar com alguma lucidez no setor ofensivo, né, porque é o jogador mais técnico que consegue encaixar algum passe diferente, alguma construção um pouco mais qualificada nesse time do Galo. Aos 23, portanto, tem essa jogada, começa no Scarpa, passa pelo Coelho, o Vera finaliza em cima do goleiro, aos 32 tem a cobrança de falta do Hulk na trave, seria um golaço se aquela bola entra, pegou no poste ali um pouquinho para dentro, ele entraria no ângulo, infelizmente não entrou, e logo depois, aos 40 e pouquinhos, 42, sai o gol do Rabelo. Não tem muito o que falar desse gol, cruzamento da bola na área, um bom cruzamento, o Rabelo sobe bem, cabeceia bem no canto, meio que pagando o erro que ele cometeu, né? Entregou um gol para os caras, não dá para colocar 100% da responsabilidade do gol sofrido nas costas dele também, o Rubens sai jogando mal, o Coelho deixa antecipar, tem alguns problemas ali, mas 80% pelo menos, ele foi muito mal no gol sofrido realmente, ele vai bem no gol marcado, cabeceia bem, o Atlético ali empatava o jogo, e ele fala na entrevista, na saída do campo, né, para a transmissão da Amazon Prime, que, pô, tá sem ritmo, tá sentindo a dificuldade, né, da falta de ritmo, ele fala, assume a responsabilidade, ele é a culpa pelo gol sofrido, foi o primeiro gol dele, primeiro jogo dele como titular do Galo na temporada, e isso é difícil para um zagueiro, etc, etc, beleza, que bom que ele admitiu que ele foi muito mal no lance do gol sofrido, mas que bom que fez o gol ali, para pelo menos limpar a barra dele, limpar um pouco a barra dele, ali o Atlético empatava o jogo, e ia pro intervalo com o placar em igualdade. Pausa aqui na nossa análise, intervalo de jogo, intervalo também na análise para o recado dos parceiros de sempre do canal do Frossar. Primeiro recado da KTO, se você gosta de se divertir com apostas esportivas, vai lá em kto.bet.br e jogue com responsabilidade. A KTO tem as melhores odds do mercado, tem oddão, tem chance extra, tem ganho antecipado, tem a Liga do Milhão, o QR Code está aparecendo na sua tela, você vai se divertir, vai pontuar, vai brincar com seus amigos e pode ter um prêmio milionário no fim do ano. Lembrando que apostas esportivas são proibidas para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, aquela graninha que está sobrando, nunca a que está faltando, beleza? Recado também da Confiax, que tem tudo que você precisa para viver em paz. Tem seguro para sua casa, para o seu carro, para o seu cachorro, para o seu celular, seguro de vida, plano de saúde e consórcio, gente. O consórcio da Confiax é uma baita pedida para você que está aí sonhando com sua casa própria, com seu carro novo. Você vai falar com o pessoal da Confiax, vai ter as melhores taxas do mercado, vai ter redução na parcela até a contemplação e de quebra pode ganhar uma camisa oficial do Galo modelo 2025, um benefício a mais para você fechar o seu consórcio com a Confiax, beleza? Seguro de verdade é Confiax. É só escanear o QR Code e falar com essa parceiraça aqui do canal do Frossar. No intervalo, o Cuca troca o zagueiro, tira o Igor Rabelo, coloca o Rômulo. O Rabelo estava amarelado, né? Tomou um amarelo matando uma jogada do Maringá no primeiro tempo. Tira ali para evitar algum risco de expulsão e também porque o Rabelo fez um mau primeiro tempo. Além do lance do gol do Maringá, apesar do gol que ele marcou, claramente sem ritmo, claramente lento, tendo a dificuldade de acompanhar os jogadores adversários. O Maringá, de fato, tinha uma transição rápida quando conseguia roubar essa bola no meio campo, foi algo que aconteceu muito, o Galo perdeu muito a bola no primeiro tempo, né, e talvez por esse meio campo modificado, o Vera meio fora da dele, o Scarpa tendo que baixar para jogar, o Alonso tentando ser volante e zagueiro ao mesmo tempo, o time estava zoneado, e por isso o Maringá conseguia roubar essa bola e explorar essa jogada de transição, e o Rabelo realmente estava muito perigoso, o Rabelo em algumas ocasiões ficando no mano a mano ali com os jogadores do Maringá, era uma situação que poderia levar perigo também para o segundo tempo. O Cuca troca ali o zagueiro e logo no inicinho do segundo tempo, cara, primeiro que o Atlético melhora assim defensivamente, apesar a partir da entrada do Rômulo, né? E logo aos 3 minutos sai o gol que eu tô com o Cuca nessa, não consigo ver aquela bola saindo, assim, né? O que aconteceu ali na minha avaliação? O Bandeira, ali ele tem que tomar uma decisão, que é ou levantar a bandeira falando que a bola saiu, ou correr pro meio falando que ela não saiu. Ele deu, certamente sem convicção, que ele tava lá do outro lado, que a bola saiu. A partir do momento que a arbitragem no campo dá que a bola saiu, o VAR existe pra
tirar essa dúvida caso haja uma imagem clara mostrando se saiu ou não saiu. Só que não vai ter, meu amigão, não vai ter no jogo contra o Maringá, terceira fase de Copa do Brasil, você não vai ter uma câmera precisamente na linha, uma imagem ideal, perfeita, que mostre a bola alinhada com a linha para ver se ela saiu ou não. Então, a partir do momento que você não tem uma imagem que comprove que a arbitragem de campo errou, os caras vão manter a decisão do campo. Eu falei isso no Portão 13 ontem durante o jogo, se a arbitragem no campo tivesse dado gol, tenho certeza que o VAR não ia anular, porque a imagem ali, ela não é conclusiva, nem para um lado nem para o outro. Para mim, aquela bola não saiu, é a minha impressão do lance. Eu entendo o que diz o Cuca, é até engraçado o jeito que o Cuca fala, né? Eu perguntei pro Coelho no vestiário, ele me jurou que a bola não saiu, como se fosse algo assim, né? Que o cara vai jurar, então é isso, o cara falou, foi o que aconteceu, né? Mas eu também acho que ela não saiu inteira, né? Pela regra, a bola tem que sair toda, e enfim, eu acho que ela ficou um pouquinho ali em cima da linha, mas como a arbitragem no campo deu que a bola saiu, a imagem do VAR, ela de fato não é conclusiva, não tem uma imagem que você fala, beleza, com esse frame aqui eu cravo que ela não saiu, não tem um certo ângulo, o ângulo gera uma percepção diferente, então, infelizmente, ali o gol do Atlético foi anulado e pouco tempo depois, logo depois, 2 minutinhos depois, o Atlético toma o gol. Então o Galo ali viraria o jogo, né? Início do segundo tempo, viraria o jogo para 2-1, tendo ainda um tempo inteiro para jogar com um pouco mais de tranquilidade, estaria na frente do placar pela primeira vez e não só tem o gol anulado, como sofre o gol logo na sequência, uma bola cruzada na área. A bola, eu acho até que ela teve algum desvio antes de bater no Vera, aí bate no Fausto Vera, no corpo dele ali, no susto, e a bola entra, não só pelo gol contra, não gostei da atuação do Vera, acho que não funcionou ali como segundo volante, perdendo algumas bolas, errando alguns passes, né, acho que se for para usar o Vera, quando for para usar, quando, né, porque a gente tem uma escassez enorme de volante, então vai ter que usar, como primeiro homem mesmo, então por isso que eu não entendi essa tentativa que o Cuca fez aí, talvez fosse mais seguro colocar Vera e Rubens mais posicionados, lá o Cuca chamar os dois no canto, falar, não confio muito nessa zaga que eu pus hoje não, Rabelo tá sem ritmo, outro é o Vitor Hugo, que também não é titular, então o Alonso fica lá na lateral esquerda, mais paradinho pra mim, né, segurando ali, fechando essa linha de 4, Rubens e Vera, esses dois vão ser volantes, dupla de volantes, lado a lado, posicionados, e aí a gente tenta daí pra frente, né, talvez fosse mais negócio, porque de fato, defensivamente, achei o Atlético meio bagunçado, e a bola, né, esse lance do gol contra não tem muito que cornetar pelo gol contra, né, é um lance, é uma fatalidade, um lance de azar, a bola pegou nele, um lance muito rápido, entrou e ali o Maringá voltava à frente do placar fazendo 2-1. Depois do gol, o Galo se lança mais ao ataque, né, o Cuca começa a mexer dentro das limitações que ele tem no elenco, que são muito óbvias, né, muito evidentes. Ele coloca, por exemplo, o Caio Paulista no lugar do Vitor Hugo. Olha a substituição. Você vê o seu time mal em campo, perdendo para o Maringá na Copa do Brasil, um time da terceira divisão. Aí você vê que vai entrar o Caio Paulista no lugar do Vitor Hugo. É um negócio que, assim, para testar a resiliência do torcedor mesmo, cara. O torcedor do Galo tem que ser muito resiliente nesse momento. Mas beleza. Mexe um pouco no esquema, porque ele coloca o Caio, né, que é um lateral esquerdo ali, no lugar do Vitor Hugo, que é um zagueiro. Então ele volta o Alonso para a zaga, né, e ao lado do Rômulo já nesse momento, e faz o Rubens volante. Aí sim o Rubens vai para o meio, o Rubens estava mais como lateral esquerdo ali e passa a ser volante. O Atlético muito pobre de criação, time muito pobre, assim, pouco repertório, como eu já falei, né, sendo bem marcado pela marcação individual do Maringá, não conseguindo se desvencilhar ali dos jogadores adversários, exceção feita a uma jogada ou outra aqui do Coelho, né? O Coelho, como eu disse, para mim foi o melhor em campo, ele faz uma jogada muito bonita aos 14 ali, né, trazendo para dentro, né, de fora para dentro, da esquerda para dentro, e finaliza, a bola desvia, exige uma ótima defesa do goleiro dele, seria um bonito gol do Coelho, merecia ter feito um golzinho ontem, até fez, mas foi anulado, né, mas é uma boa finalização. Depois tem um chute do Alonso também muito bom, né, o Alonso finaliza do meio da rua, a bola passa tirando tinta ali da trave do goleiro adversário, e o Cuca depois faz outra troca, deixa eu só lembrar aqui, ele tira o Vera e coloca o Igor Gomes, né, colocando o time ainda um pouco mais para frente, o time do Atlético, para ter um pouco mais de volume, para ter um pouco mais de perna também, os jogadores estavam mais inteiros, mais descansados, e tentar chegar a esse gol do empate, o que acontece pouco depois, uma jogada do Natanael pela direita, ele avança com a bola pela direita, cruza aquele cruzamento meio para trás, né, sem ser o cruzamento que visa o atacante chegar de frente para a bola, é um cruzamento para pegar as costas do zagueiro ali, o Rony
consegue fazer o domínio, e aí toca pro Coelho, o Coelho inteligentemente rola para trás, o Hulk só tira do marcador e finaliza forte no canto, empatando o jogo. Esse tipo de jogada e esse passe do Coelho, a assistência dele pro gol do Hulk, é o que a gente cobra do Coelho sempre, né? Sempre falei aqui, o Coelho é um cara muito voluntarioso, um cara forte fisicamente, um cara que consegue sustentar as partidas, né? Um jogo ou outro eu achei ele com a perna um pouco pesada, mas ele consegue sustentar, marcar bem pelo lado, né, marcar bem os adversários que atuam ali naquele lado que ele joga e chegar com fôlego na frente, passar do adversário, geralmente mais na força e na velocidade do que na habilidade, mas ele consegue passar, dar a opção toda hora. O que faltava ao Coelho, faltou em alguns momentos para ele na temporada, e às vezes falta, vamos dizer assim, né, para não parecer que é um problema resolvido para sempre, porque, com todo respeito, era o Maringá, um adversário do Série C, mas o que às vezes falta é essa decisão melhor no último terço, é você finalizar com um pouco mais de precisão, é você dar um passe que faça sentido, né? Não adianta nada o seu ponta passar do jogador adversário, chegar na linha de fundo e isolar a bola, ou cruzar onde não tem ninguém, aí é uma ação totalmente inofensiva para o adversário, mas ontem não, ontem ele foi um jogador lúcido, além desse volume, além de ser um cara intenso, ele foi lúcido, então nessa jogada, por exemplo, ele achou um passe preciso pro Hulk. O Hulk simplesmente fez o drible curtinho ali, bateu de pé direito, né, no canto, sem chance nenhuma pro goleiro também. O Atlético ali empatava o jogo. O Hulk tá a um gol de entrar no top 10 da história do Atlético de artilheiros, né? Vai entrar com certeza, então é um gigante da nossa história, máximo respeito pelo Givanildo Vieira de Souza, marcando mais um gol aí com a camisa do Galo e empatando a partida. Na reta final, o Cuca troca o Rony pelo Palácios, né? Agora que ele tem o Brian Palácios de volta, mais uma opção aí pro ataque, uma opção de velocidade, de 1 contra 1. O Bernard, por exemplo, não entrou nesse jogo, né? Vinha sendo o único jogador ofensivo, assim, que saía do banco pro Cuca tentar mudar um jogo. Agora ele tem o Palácios de volta, é uma alternativa a mais, não é a alternativa dos sonhos, mas é uma opção a mais. Que eu me lembre aqui, a única chance que o Palácios teve, assim, foi uma bola muito boa lançada pelo Scarpa, né, um lançamento até longo, e o Palácio saiu meio cara a cara, mas a bola tava quicando, tava um pouco alta, ele não conseguiu finalizar da forma como gostaria. O ideal ali era dar um toque por cima do goleiro, mas não chegou inteiro na bola. E o Atlético tomou alguns sustos ainda, tá, cara? Tomou 2-2 e tomou alguns sustos. Lembro de uma finalização cruzada que o Everson teve que fazer uma defesa. Teve uma bola de cabeça também dos caras que passou muito perto. E teve o lance do pênalti, né? Cá entre nós, gente, se aquele lance ali acontece contra o Atlético, a gente já tá revoltado hoje aqui, tá? A gente já tá cobrando do Atlético proibir que esse árbitro apite jogo do Galo, mandando ofício pra CBF, puto aqui nos comentários. Pra mim, aquilo ali é pênalti, não tem como você puxar a camisa do jogador adversário aquele tanto, né? A camisa do cara, que isso, ela foi esticada, cabia 2 pessoas dentro da camisa, né? A largura que ela chegou, e por mais que, mas um tava puxando o outro puxando um, o cara ainda assim conseguiu subir. Eu não consigo falar aqui que aquilo ali é normal, um puxão de camisa daquela força ali, naquela relevância, é normal. Então, pra mim, aquilo ali é pênalti. O juiz foi chamado no VAR, viu o lance, achou que não foi, enfim, e aí acabou não dando a penalidade. Não sei se influenciado pelo que aconteceu no lance lá, né, da bola ter saído ou não saído. Acho que não, porque esse lance já foi no segundo tempo, não deu tempo dele ver. Se esse lance tivesse sido no primeiro tempo, ele poderia ter visto no intervalo, não saiu, e ficado com aquilo na cabeça, né? O juiz é ser humano, a gente sabe, e às vezes o cara fica com aquilo pra compensar. Atrapalhei esse time, pra tentar compensar quando eu tiver uma oportunidade. Mas os 2 lances foram no segundo tempo, né? Então acho que não foi isso não, mas dá pra dizer que errou pros 2 lados. O gol do Atlético seria legal, o gol que a bola não sai do Coelho, e pra mim aquilo ali é pênalti, considerando que os caras iam fazer o pênalti, ou fazer o gol, que também não é um fato. O Everson podia pegar, mas foi um erro crasso, vamos dizer assim, pra cada um dos lados, mantendo o padrão baixo, padrão fraco da arbitragem brasileira, né? Nesse caso, assim, pra eu ter a minha credibilidade preservada aqui, poder reclamar de arbitragem quando é o Atlético que é prejudicado, eu acho que eu preciso destacar aqui que aquilo ali é pênalti. Por sorte o juiz não deu, e o 2-2 não teve nenhuma alteração, né? No fim, ainda teve uma bola que o zagueiro do Maringá cabeceia pra trás, quase faz um gol contra, a bola passa muito perto, o Galo poderia ter assumido a frente do placar ali nos minutos finais, não acontece, o jogo termina realmente 2-2, o resultado é terrível? Não. O resultado não é terrível, né? O resultado é ok, você empatou fora de casa, você precisa só ganhar o seu jogo, né, contra um adversário muito inferior, jogando em seus domínios, ou seja, sem
essas vantagens que eles têm de jogar em casa, num gramado ruim, num cenário que eles estão mais acostumados, para passar. O Atlético é amplo favorito para passar no jogo do dia 21, quase certeza que o jogo é dia 21 de maio. O que incomoda, como eu disse na abertura desse vídeo, é a sequência, cara. 2 vitórias em 11 jogos, resultados muito ruins contra adversários mais fracos, desempenhos muito ruins. O Atlético tá, de fato, muito pobre. A coletiva no final, o Cuca fala que o time jogou relativamente bem e tal, não consigo concordar, acho que jogou mal, né? E também na coletiva, uma outra coisa curiosa, né? Quando o Cuca vai falar da questão do elenco, né? Ele fala claramente tirando o pé. Isso é fato que ele tomou uma colada, vamos dizer assim, tomou uma orientação, no mínimo, internamente, para falar do elenco com mais cuidado, cautela, né? Principalmente depois daquela frase que repercutiu muito, depois que ele falou que estava falando sobre o contexto daquele jogo e tal, mas aquela frase do tamanho do Atlético é inquestionável, o investimento é questionável, né? Então depois daquilo, certamente rolou uma conversa interna, você vai ver que o Cuca vai falar de elenco, ele fala, não, mas é porque tem muita gente fora, ele fala, a gente não tem um elenco maravilhoso, não lembro se é essa palavra que ele usa, mas ele faz questão de falar, porque tem muita gente fora, na verdade não é por isso, né? O elenco do Atlético é ruim, porque é ruim, né? Mesmo tendo a galera que tá fora de volta, vão faltar ainda peças, isso é muito óbvio, né? Mas é claro que quando você tem jogadores no DM, você prejudica ainda mais um elenco que já não é essas Brastemp, né? Então, deu pra ver isso na coletiva do Cuca com muita clareza. Agora, para além dos problemas de elenco, de alternativas, tem o problema também do encaixe daquilo que ele tem na mão. Com o que ele tem na mão, é o que a gente vem falando, era para jogar um pouquinho mais de bola contra esses adversários mais fracos, pelo menos, né? Então, a nossa reclamação e o nosso incômodo é muito mais com o contexto da sequência de jogos, o desempenho do Atlético baixo na sequência de jogos, do que por esse 2-2 com o Maringá. Não é, meu Deus, acabou o mundo, empatou com o Maringá. Não, a gente já citou aqui que o time deles, apesar de ser um time de terceira divisão, tem, no passado recente aí, bons resultados, especialmente jogando em casa, tem um trabalho longevo, etc, etc. Mas dizer que o Atlético tá jogando bem e que tá dominando os adversários e citar números como se o Atlético estivesse sendo muito melhor que todos, está dando azar, eu não consigo concordar. O time tá jogando mal e o time não está merecendo os resultados e por isso tá na zona do Brasileiro, por isso a gente tá aqui falando que foi até um bom resultado empatar com um time da Série C, né? Por isso a gente tá nessa draga e rezando para chegar logo no meio do ano, pro Atlético conseguir, espero eu, melhorar esse time para o segundo semestre. Cuca agora tem uma semana cheia, ou quase uma semana cheia, né? O Atlético jogou na terça, volta a jogar na segunda, né? Não deixa de ser uma rodada de meio de semana, uma rodada de fim de semana, mas a gente deu essa sorte, entre aspas, de jogar no primeiro dia da rodada do meio de semana e no último dia da rodada do fim de semana, que é a segunda-feira. Então o Atlético tem aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo para descansar e se preparar para o jogo contra o Juventude, segunda-feira, 8 da noite, em Caxias do Sul, jogo dificílimo pelo brasileiro, né, pelo cenário, pelo adversário, jogando em casa. O Juventude, claro, não tem um time melhor que o do Atlético, mas o Galo vai baleado para esse jogo, não tem o Hulk, seu principal jogador, tá suspenso, sem falar nos jogadores lesionados que ainda não estarão à disposição. Tomara que o Cuca consiga, dentro daquilo que ele tem, aproveitando os jogadores que ele tem na mão, né, fazer aí uma semana interessante de trabalho e melhorar um pouco o desempenho desse time, né, que o Atlético jogue um pouco mais de bola lá em Caxias na próxima segunda, pra gente pontuar no Brasileiro, respirar um pouquinho, sair da zona e ganhar um pouco de moral aí pra sequência. Eu tô, sinceramente, gente, na contagem regressiva pra pausa no meio do ano e pra ver o que o Atlético vai fazer com esse intervalo aí pra melhorar esse time, pra entregar um time decente pro treinador, pra fazer aquilo que eu falei no último Cabeça Fria, transferir a responsabilidade. Agora você tem um time bom na mão, se vira e faz esse time jogar. Hoje a gente pode cobrar o treinador, é o que eu tenho falado, o Atlético tem que jogar mais com o que tem na mão, isso é fato, mas ele tem e segue tendo um argumento muito bom das poucas e em alguns momentos ruins alternativas que ele tem na mão, beleza? Espero que vocês tenham gostado da análise, tá analisado aqui esse empate por 2-2 entre Maringá e Atlético, terceira fase de Copa do Brasil. Agora vamos virar a chave pro brasileiro. Nesses próximos dias tem muito vídeo legal aqui no canal, vai ter quadro novo estreando, muita coisa que vocês vão curtir, tenho certeza. A gente se encontra aí nesses conteúdos. O próximo jogo, portanto, segunda-feira, Juventude, 8 da noite, a gente estará ao vivo no Portão 13 a partir de 6h30, sempre 1h30 antes do jogo, beleza? Tamo junto, saudações atleticanas, obrigado pela audiência, grande abraço e até o próximo vídeo.